Olá, Olá, Marabu, tudo bem? na paz. Olha, nós recebemos umas perguntas sobre umas conversas sobre bipolaridade, síndrome do pânico e esquizofrenia. Podemos? Por favor. Então, a primeira pergunta foi: Salve as forças dos Exus. Boa tarde. Gostaria que falassem mais sobre bipolaridade e síndrome do pânico. Por que tantas pessoas estão sendo afetadas com esses transtornos? Está aumentando cada vez mais. É espantoso. Eu tenho os dois. O que isso tem a ver com a espiritualidade? Salve a força do macrocosmo. Tudo é espiritualidade, tudo é físico, tudo é mental. Tudo é uma expressão da cocriação de uma intenção pura, primor. Logo, as interpretações e condições sobre o real, diante da percepção do que é real ou não, são conotações e conjunções dos mentais ou dos universos pessoais, sempre interpretativos, sempre influenciadores, sempre condicionados sobre óticas de fatos dentro da linha de tempo e espaço. Dando esse contexto, tais condições bipolares ou condições de pânico são possibilidades e ferramentas de autoconhecimento diante de condições extremas, quantificadas e analisadas diante dos próprios seres que se propõem a viverem assim. Parece frieza, mas dentro de uma ótica racional e lógica, dentro de uma ajuda e dentro de uma expansão da consciência, se aprende muito. Está aumentando devido à alteração do padrão vibracional do planeta. Logo, certas condições e variações do humor, que seriam variações ou um dia ruim no passado, hoje são condições extremas de desequilíbrio diante do observador e diante do interpretador de tais variações, que dá velocidade entre os pulsos que o próprio planeta se coloca. A expansão e condição da psique humana como um todo se dá às condições de influência sobre o equilíbrio sistêmico do planeta. Dê a César o que é de César. Compreende? Então, grande parte disso são ajustes à faixa frequencial planetária que está mudando, está aumentando? São adaptações. A vida não se ajusta, ela se adapta e flui. Os problemas são condições da própria psique, pré-determinados e concebidos diante da probabilidade de não autoconhecimento. São condições, são sintomas. Sintomas da necessidade e linguagem pura da alma pedindo consciência sobre a própria sensibilidade e captação psicopassiva das condições do próprio ambiente diante da mediunidade constante que se dá na interação entre o todo, no todo. Entende? É como se fosse, então, uma certa desestabilização para que se restabelece, para que se reestabilizasse, mas
numa capacidade consciencial mais ampla? Exato. Para que haja um equilíbrio entre os processos de captação e emanação, de forma consciente. Sim, são seres sensíveis. Entende? Sim, sim. Eu acho que ficou respondido, então, né? Graças a Deus. Então, a próxima pergunta. A próxima pergunta essa pessoa relata uma experiência que ela tem passado já há muito tempo e gostaria de entender melhor sobre isso. Ela fala que ela é afetada por algumas entidades que, segundo ela, judiam muito dela. Ela fala, eles batem na cabeça da gente, atrapalham a oração do Pai Nosso, eles riem, zombavam, colocavam som de rádio, tic-tac, jogavam meu corpo para todo lado, faziam sexo. O que pode ser chamado isso? Isso parou, mas agora perturba o meu filho. Isso seria obsessão durante a vigília? Por quê? Isso não é esquizofrenia. Comigo já aconteceram tantas coisas, meu médico fala que eu não sou esquizofrênica, mas fico num estado, nem dormindo e nem acordada, e nesse estado várias pessoas me paralisavam e judiavam de mim. E agora isso acontece com um dos meus filhos. É notável que tais condições, tais propostas sobre uma emanação inconsciente sobre o mesmo consciente dão interações e processos psíquicos sobre seres não tão bem intencionados, ou até mesmo interpretações e emanações de lados talvez reprimidos não só desta vida ou de outras. Diante dessa constante, o infinito de probabilidades se expressa em processos contrativos ou autoaprendizado. Eu não posso quantificar nem qualificar. De fato, é complexo, é difícil. Porém, como nós incansavelmente alegamos, consciência, entender como tais processos são quantificados, entender como tais expressões ocorrem, entender como a vida se transpassa diante dessas experiências, entender o que supostamente tais seres se afinizam a constantes naturais em nós, entender o mundo, entender a base da própria psique e assim notar, ajudar, transpassar e, o mais importante, amar diante do ama natural e eterno. São o caminho. Não existe obsessão diante da vigília, pois não existe guerra, não existe possibilidade de manifestação sem equilíbrio, existe experiência. Porque ocorre diante de um processo de autoconhecimento mútuo e uma proposta talvez mais intensa de vida. Compreende? Mas baseado no livre-arbítrio, essa pessoa pode fazer com que isso pare de ocorrer? A intenção pura transpassa a realidade, normaliza a psique e estabelece condições do mental. O livre-arbítrio é consciência e, diante de entendimento, o livre-arbítrio transpassa o real e naturalmente estabiliza e funcionaliza as bases
da própria existência. Sentir, como tantos afirmam. Compreende? E de uma forma concreta, o que essa pessoa pode fazer? Porque, do jeito que ela descreve, parece que é uma coisa bastante incômoda para ela. Como eu disse, diante de tantos processos, aqui ou não, ou no que vocês chamam de umbral, tais processos ocorrem. Diante disso, um pulso natural influencia as consequências do amanhã. Então, a própria consciência transpassa e a intenção pura se manifesta. Como eu disse, também há influência sobre condições externas e condições favoráveis a outras vidas. Nada se manifesta sem equilíbrio ou sem crenças, ou até mesmo a caridade de estar em tais condições. Em experiência mútua, influenciando familiares e contextualizando novas possibilidades, assim como essa pergunta diante de uma resposta talvez diferente, dada por mim, ampliando a ótica e pensamento de quem nos ouve. Sempre é unificado, sempre somos um, por mais que seja uma situação ou uma circunstância que toque e gere comoção. Não é fácil. Como eu disse, não quantifico nem qualifico. Respeito e integro. E dentro da minha visão e da minha possibilidade, eu ajudo. Compreende? E por que isso agora estaria afetando o filho também? As colocações dão como se isso afetasse o filho como se fosse fora. Mas é dentro. A condição sistêmica, social e natural sempre coloca problemas fora. Mas se existe e se manifesta é dentro. Deus não é um ditador que te coloca provações sobre vigília. Deus não é alguém que te coloca um problema que lhe afeta seu filho como um carrasco. Compreender. Se manifesta, necessita de consciência. Ou melhor, se manifesta em um dado desequilíbrio, o mesmo desequilíbrio é uma mensagem direta da intenção pura pedindo consciência, ou seja, há sensibilidade. E diante da sensibilidade não há compreensão. E diante da falta de compreensão, a única forma que a mente transpassa tal ação de uma intenção pura é em desequilíbrio, buscando incansavelmente por equilíbrio, para que a intenção pura transpasse diante da sensibilidade do ser. Compreende? Então, o caminho seria se observar com bastante com bastante honestidade para ver onde está sendo criada a afinidade a essa experiência? O caminho é ter consciência, buscar consciência e entendimento. Diante de tal afinidade, eu também coloco um problema, mas nada mais é do que a intenção pura, que transpassa as crenças e condições mentais, e que se manifesta em desequilíbrio, quando nada mais é do que uma expressão da necessidade de consciência diante de uma sensibilidade natural. O que é ter consciência diante de uma manifestação assim, de um fenômeno assim? Se o menino não olhasse com os olhos que ele vê, sem apegos ou sem
condições externas, ele seria esquizofrênico. Compreende? Não, agora eu não compreendi. Por quê? Por que seria? Porque ele teria sensibilidade, mas não teria consciência. E a única forma da intenção pura transpassar diante da mesma sensibilidade é causando desequilíbrio diante do mental. Compreende? Mas então ele não é esquizofrênico porque ele não perde o ponto de referência e o ponto de observação dele, que então permite a ele linearizar essa experiência depois que ela acontece? Também. E também a consciência, pois a mensagem transpassa o mental. Compreende? E, e uma prática. Normalmente você nota o que está errado no mundo, porque aquilo está errado em você. É o mesmo princípio. Se a sensibilidade não transpassa naturalmente e a consciência natural do próprio ser não passa para o mental, a tendência é que ele se manifeste em desequilíbrio, pois a contração gera expansão e o ciclo gera compreensão e a própria consciência inata se manifesta. É como se vocês desejassem canalizar um rio com um tubo de 5 polegadas. Gera pressão e desequilíbrio. Entende? Bom, me veio a ideia da gestão consciencial, né? A GESCOM, que é você usa essas, essas experiências como objeto de análise. Exato. Então você, Como assim, eu disse anteriormente, você se compreende, mas o contexto é familiar e nem sempre se trata a sua pessoa, mas sim a família. Nem sempre o problema é em quem manifesta o problema. O problema às vezes é em todos, e pela mesma sensibilidade ocorre diante daquele ser. E a mesma questão consciencial se manifesta. Compreende? a constelação familiar pode ser uma ferramenta para se, não ia dizer resolver, mas Para se para se ajudar. para se tirar os nós mentais e transpassar a mesma capacidade psionica, a mesma consciência, e notar e compreender tal sensibilidade, sem dúvida. Compreende o que eu tento passar. Eu sei que é um tanto fechado, mas estamos aqui. Talvez não haja tantas palavras ou metodologia sistêmica ou base para o próprio manifesto. Entende? Sim, mas através da observação e da análise disso tudo como experiências, se pode adquirir Armando bastante Menino, consciência. sim, Armando Menino está aqui. Eu peço um momento.
Sim. Onde estávamos? Estávamos falando do potencial dessas experiências para objeto muito rico de análise de si De mesmo e também todos. da consciência do coletivo. Me lembrou bastante, me veio à mente o caderno vermelho do Jung, onde ele fez justamente esse processo. Ele estava passando por algumas experiências que seriam, como se diz, diferentes, bastante diferentes, e ele começou a analisar isso tudo para ele mesmo. Exato. Você é um concluio coletivo e expressão natural. Compreende? Sim, sim. Sim, fica um campo de exploração bastante rico. Exato. Eu agradeço a oportunidade. Peço desculpas por não linearizar diante da minha finita sabedoria tais afirmações psicológicas e psicopassivas. Porém, estamos aqui. Sim, continuamos conversando. Que venham mais perguntas, se não ficar claro, a gente vai abrindo. Exato. Obrigado. Até breve. Gratidão.